No vídeo de hoje, o Flamengo campeão da Supercopa do Brasil e o que Felipe Luiz tem mostrado como técnico em tão pouco tempo, 4 meses, é promissor e eu diria até um pouco assustador. E o planejamento do Botafogo, ou a ausência de planejamento, enfim, ou a lentidão no planejamento, cobrando um preço. E eu meio que já imaginava esse cenário de ontem, tá? Porque, né? Quem planta vento colhe tempestade, já diz o ditado. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 310 mil inscritos por aqui. Vocês perceberam que o cenário hoje é diferente. Quem gosta de plantinhas, hoje elas estão aqui, né? Hoje uma escapada rapidinha de alguns dias para dar uma descansada e reconectar as energias. Mas não deixo você sem vídeo aqui e não deixo você sem um conselho. Aprenda inglês. Quer mudar de vida? Aprenda inglês. Quer transformar a vida da sua família? Aprenda inglês. Quer uma nova carreira? Quer novas possibilidades dentro da sua própria carreira? Subir? Aprenda inglês. É essencial. E o método BWay do professor Jonas destrava você que está travado no inglês, te dá a fluência que você acha que só vai ter se morar lá nos Estados Unidos. Esquece esse negócio. Método BWay, professor Jonas, o mais vendido da internet, extremamente bem avaliado e numa condição de preço muito legal para você. Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você vai me agradecer essa dica depois, tenho certeza. Beleza? Muito bem, vamos lá. Começo sempre pelo vencedor, quando faço análise de um jogo específico. E vou falar primeiro do Flamengo. 4 meses de trabalho do Felipe Luiz e ele já se mostra um técnico moderno, atualizado, que joga dentro das características históricas do Flamengo e que aparentemente tem uma gestão de grupo que funciona. É definitivo esse conceito sobre o Felipe Luiz, Jorge? Nada na vida é definitivo, gente. Então você quer dizer que o Felipe Luiz estará no hall dos maiores treinadores brasileiros da história? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Minha bola de cristal segue na manutenção e pelo que me disseram, não vai ter muito jeito não, acho que não vai dar para consertar, estou tentando lá, não sei. Agora, o que eu vejo precisamos repetir isso, né? Falamos isso ano passado, nos primeiros jogos do Felipe Luiz, depois do título da Copa do Brasil, é constrangedor. Ah, Jorge, o Tite é coisa do passado. Tá, é coisa do passado. Mas o Tite, por exemplo, está sendo ventilado no Botafogo, né? Ele é coisa do passado do Flamengo, mas ele ainda não é passado no mercado, no futebol brasileiro. Ele pode voltar a qualquer momento. E pode fazer um grande trabalho de novo, por que não? Mas é constrangedor que um treinador jovem como o Felipe Luiz, sem bagagem como o Felipe Luiz, até então sem títulos na carreira no profissional, porque ele não tinha tido oportunidade do profissional como treinador, né? Vinha trabalhando muito bem na base. É constrangedor que esse cara, em tão pouco tempo, em questão de semanas, estou falando só agora de fevereiro de 2025, não, foi logo depois que ele assumiu, constrangedor que em questão de semanas ele faça um trabalho tão superior ao de um técnico que, por exemplo, treinou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Constrangedor. Cada título do Felipe Luiz, cada grande atuação do Flamengo, cada atuação dominante do Flamengo, como foi a atuação de ontem, aumenta esse constrangimento. O Tite deve olhar e falar, meu Deus do céu, eu preciso repensar muita coisa, porque é o mesmo elenco, é o mesmo time, sem o Pedro, por exemplo. Ah, mas poxa, Jorge, o trabalho do Tite piorou muito quando o Pedro machucou, a culpa foi da lesão do Pedro. O Felipe Luiz também não tem o Pedro. Ele tá jogando com Plata e Bruno Henrique numa dupla de ataque, né? Tem o Michael ali compondo o que é uma linha de ataque, mas na prática, Plata e Bruno Henrique têm funcionado como uma dupla. Como eu imagino que vai acontecer assim que o Pedro chegar e evidentemente que vai melhorar ainda mais a qualidade do time, porque o Pedro é um atacante com mais qualidades do que o Plata, que vem muito bem, né? Plata teve um começo ali, claro, né, uma dificuldade de adaptação, né, uma coisa meio ansiosa até na definição das jogadas, na tomada de decisões, mas o Plata melhorou o nível dele desde a chegada. O jogo ontem é de um Flamengo durante 90 minutos mandando no jogo. Ah, mas o Botafogo teve a posse, teve bola do Igor Jesus no travessão, teve o gol do Patrick de Paula. A partir dos 25 do segundo tempo, quando o Arrascaeta entra, o Flamengo retoma o controle. Então o Flamengo teve um período do segundo tempo
onde ele deixou a bola um pouco mais com o Botafogo, até porque gramado pesado, o ritmo do primeiro tempo foi muito intenso, mas foi um pedaço do jogo. No todo do jogo, o Flamengo dominou o Botafogo com alguma tranquilidade. Primeira meia hora de jogo, por exemplo, só existiu o Flamengo em campo. Só. Quando tem a pausa é aos 15 minutos e dura 1h12. Poxa, é uma pausa longa, ela pode mudar completamente o rumo do jogo, ela pode mudar completamente o ritmo das equipes. Volta o jogo, o Flamengo estava ali como se nada tivesse acontecido. E o Botafogo ficou madurinho para tomar o terceiro ainda no primeiro tempo. Porque ele volta, eu estava vendo o jogo com meu filho aqui, e aí quando volta o jogo, o Flamengo já começa a criar, começa a ter volume. Falei, Gustavo, tá pedindo para tomar o segundo. Tomou. E ficou maduro para tomar o terceiro ainda no primeiro tempo. Tamanha a pressão que o Flamengo exercia. E tem sido uma característica do time do Filipe Luís. Pressão incessante, domínio do jogo, geração de oportunidades. É o Flamengo, gente. O Flamengo geralmente é isso, né? Historicamente, as equipes têm perfis, eu falo muito disso. A gente tem que entender DNA de clube. O Flamengo tem um DNA de jogar dessa forma. O Flamengo é, historicamente, ofensivo. O Flamengo é, não à toa, uma das equipes que atingiram 13 mil gols na história do futebol. Tem uma discussão aí de flamenguista com santista sobre contagem e tal, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a verdade é, o Flamengo é historicamente um time de muitos gols. E muitos gols você constrói com muita pressão, com muito ataque, com muita criação, e isso o Flamengo tem. E o Flamengo fez tudo isso sem o Arrascaeta durante 70 minutos do jogo, porque o Arrascaeta ainda não está 100% e só entrou aos 25 do segundo tempo. Sem o Pedro, que é o seu principal centroavante, que quando voltar, se o Flamengo continuar nessa rotação, vai deitar de fazer gol no ano. Então ninguém começou, a notícia é essa, tá? Ah, Jorge, são 2 jogos, porque jogou contra o Volta Redonda também com os titulares e na mesma pegada. Mas em 2 jogos, o Flamengo mostrou o que nenhuma outra equipe no futebol brasileiro mostrou até agora. Estamos hoje no dia 3 de fevereiro. O Palmeiras não jogou bola esse ano ainda? Não no nível do Flamengo. O São Paulo jogou bola no clássico contra o Corinthians, mas não no nível do Flamengo. O que mais? O Atlético e o Cruzeiro ainda não jogaram nesse nível. Estou falando dos times que eu vi. O Botafogo esquece, né? O Botafogo, vamos falar dele já já, né? Então, o Flamengo começa o ano como o time que mais vem deixando sinais positivos. Não quer dizer que vai ganhar tudo, não quer dizer que vai ser campeão de tudo, que o trabalho do Filipe Luís não vai ter nenhum problema, porque virão intercorrências, desgaste, lesões, suspensões, data FIFA, né, que a gente finge que respeita, tudo isso. Tem um Mundial para disputar, um Super Mundial no meio do ano, mas o início de ano é extremamente promissor do Flamengo. A vitória ela é justíssima e ela ficou, eu vou dizer para vocês, eu acho que ela ficou curta, eu acho que era a vitória para talvez mais um de diferença, né? Porque o Flamengo foi muito dominante no jogo, muito dominante, muito superior ao seu adversário e conquista com méritos esse título. E o Filipe Luís já tem 2 títulos. Nós já estamos falando, aí quando você vai olhar o treinador, você fala, opa, peraí, ele é jovem, ele está no começo da carreira, mas, pô, ele já papou uma Copa do Brasil e já papou uma Supercopa. Ah, é a Supercopa, é um jogo só. É importante, claro que é importante. Por que a gente vai minimizar a Supercopa? É bom quando ganha e quando perde não é bom? Não, é importantíssimo. É um título, mais uma vez o Flamengo ganha a Supercopa, você só chega na Supercopa quando você é campeão de uma competição nacional. Então, não tem que diminuir em nada, muito pelo contrário. É importante que os adversários abram o olho com o Flamengo esse ano. Porque até agora, quem quiser ser campeão de alguma coisa em 2025 vai ter que superar o Flamengo. Até agora é isso. Quem está no topo hoje é o Flamengo. Quem joga a bola melhor nesse início de temporada é o Flamengo. E ninguém vai dizer, o Flamengo está treinando desde novembro, de dezembro. Não tá. Não tá. Claro que o Botafogo começou a pré-temporada depois que todo mundo, porque ele teve o Mundial lá, o Interclubes, para disputar. Mas o Flamengo, repito, ontem foi o 2º jogo com o time titular. Time que tá jogando o Campeonato Carioca, um jogo em Sergipe, um jogo em Manaus, um jogo não sei aonde, cada jogo num lugar, o próximo jogo vai ser do Suriname, talvez, não é o time principal. O time principal tem 2 jogos. E parecia... E é normal, sim, eu acho anormal o que o Flamengo tá fazendo, tá? Fora do comum.
Porque no segundo jogo da pré-temporada, geralmente você não vê nenhuma equipe na rotação que o Flamengo jogou ontem. É fora do comum, é fora da curva. Então o Flamengo está dando excelentes sinais para 2025. Vamos ver como a coisa se desenrola. Deixa eu falar do Botafogo aqui. O John Textor ontem fez uma crítica ao calendário. É uma loucura, que o calendário é muito ruim, né? Você já começa a temporada, 2 semanas de trabalho, já tem um título nacional para disputar e tal. É verdade? É verdade. O calendário é ruim, eu sempre digo isso aqui. Somos uma rodovia sem acostamento, não tem margem para nada, não tem como adiar jogo. Se ontem não parasse de chover em Belém... eu vou falar com a dona CBF no final. Se ontem não parasse de chover em Belém, é porque sempre para, né? Mas se não parasse de chover ontem em Belém, ia remarcar o jogo para quando? Não tem data. Campeonato Paulista eu estou transmitindo, estou acompanhando de perto na TNT e já fiz 2 jogos esse ano com atrasos de cerca de 1 hora por causa de chuva. E aí ficava aquele temor, tá, mas aí adia para o dia seguinte, mas pô, não tem como, porque o time vai jogar 2 dias depois, porque não tem data, porque não tem calendário. Nós estamos assim esse ano, nós estamos no fio da navalha. Se acontecer qualquer coisa esse ano fora da curva, o calendário só vai terminar em 2025, em 2026, pode anotar. Pode anotar, porque não tem data para nada, não tem respiro. Então, o nosso calendário é uma porcaria, o Textor tem razão? Tem razão. O planejamento do Botafogo está atrasado? Também está. O Botafogo precisa se adaptar à situação de calendário? Sim, porque todos vivem as amarguras de um calendário feito sem o mínimo de inteligência, sem o mínimo de profissionalismo, feito com politicagem. Todos os clubes. O Botafogo sofreu um pouquinho mais do que isso esse ano? Sim, porque o Botafogo terminou a temporada depois de todo mundo, porque teve o Mundial para disputar. O Botafogo voltou há 2 semanas. Tem jogador, o Savarino tem 1 semana de trabalho. O Bastos não tinha condição nem de entrar em campo, só estava compondo o banco, porque não tem ritmo, não tem... Ok, o calendário é ruim para todos, o Textor tem razão. Mas convenhamos, chegar no dia 3 de fevereiro sem um técnico não é razoável. Não é desejável. Mas deu certo em 2024. Então é isso. A receita sempre será essa. Porque não nos esqueçamos que o Botafogo correu um risco em 2024. E aí, nós precisamos também lembrar o seguinte. Quando o Botafogo corre o risco em 2024 de esperar pelo Arthur Jorge, ele sabia o que ele queria. Nós queremos o Arthur Jorge. Então nós vamos esperar pelo Arthur Jorge. E aí foi aquela novela para negociar, tira do Braga, não tira, vem, não vem. E se não fosse o Júnior Santos, talvez o Botafogo não passasse nem da pré-Libertadores. Porque o Júnior Santos botou o confronto contra o Red Bull Bragantino no bolso e contra o Aurora também, antes. Só que nesse ano, o Botafogo não sabe ainda o que ele quer. Olha o noticiário, olha o que vem sendo informado nos últimos dias. Rafa Benítez, Vasco Matos, agora se fala no Tite, no Roberto Mantini, assim, o que o Botafogo quer? Qual é a lógica? Qual é a ideia? Qual é a proposta? E outra, mesmo que defina um alvo e tenha que esperar, não, como foi com o Arthur Jorge. Acho que a situação de 2024 ela precisa ser tratada como algo excepcional. Nós estamos trazendo um cara nós vamos esperar um cara aí até março ou abril. Essa não pode ser a regra. Esse não pode ser o padrão. Até porque a temporada de 2025, em termos de calendário, ela é diferente para o Botafogo do que a de 2024. Em 2024, essa altura do ano, o Botafogo tinha o Carioca para disputar e a pré-Libertadores. Esse ano, o Botafogo se deu ao luxo de chegar em fevereiro numa final nacional contra o seu maior rival sem técnico. E pode chegar numa final internacional de 2 jogos na Recopa contra o Racing ainda nesse mês de fevereiro, também sem técnico. Peraí, isso não é razoável. Isso não é razoável. Então... o Textor tem razão quando ele fala do calendário. Realmente é uma porcaria. O Botafogo ontem estava níveis físicos abaixo do Flamengo? Claramente. O Botafogo não conseguiria ter... talvez o Botafogo, se estivesse no seu máximo, no Botafogo Prime de 24, ele não conseguisse a rotação que o Flamengo conseguiu. O ritmo que o Flamengo está jogando é uma coisa impressionante. Mas o Botafogo faria um jogo muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Agora... estar sem técnico, sem a definição de uma filosofia, de uma estratégia, com o treinador, assim, com todo respeito, que não tem culpa, não tem muito o que você botar na conta do Carlos Leiria. Assim, não é o momento para ele. Uma Supercopa do Brasil e uma Recopa com o Carlos Leiria no banco
é expor esse profissional. A culpa não é dele. A culpa é de quem o colocou lá. A culpa é da lentidão do planejamento do Botafogo. Então isso precisa ficar claro. O Botafogo não pode achar que se deu certo em 2024, vai dar em 2025. O padrão não pode ser esse. A exceção não pode ser a regra. A regra é: precisamos ter um técnico que faça pré-temporada, que vá acompanhando o elenco, que vá indicando jogadores, que vá participando da montagem, como todo mundo faz. E só o Botafogo está sendo diferentão esse ano. Beleza, tomou 3 cocos do Flamengo na final da Supercopa do Brasil, do maior rival. Uma derrota que o torcedor nunca engole. Perder para o Flamengo é sempre péssimo, né? Quem está no Botafogo deveria saber disso. Final contra o Flamengo não se negligencia. O Botafogo negligenciou. O Botafogo olhou para uma final contra o seu maior rival e falou: beleza, tanto faz como tanto fez. Pois é, tanto fez. Tomou 3-1. Vamos falar de Lucas Alter aqui. Ontem o Bastos, como a gente disse, estava lá fazendo número no banco, né? Enfim, não dá para ter um Lucas Alter no elenco, com todo respeito. Todo respeito. Minha análise sempre é profissional, nunca entro no campo pessoal, na vida de ninguém, nunca estimulo que ninguém vá ameaçar ninguém. O cara tá lá trabalhando, o cara tá fazendo dele, não tá sacaneando, mas ele não tem a mínima condição. Os 3 gols passam por ele. E eu vou dizer para vocês que, para mim, o lance do terceiro gol é muito pior que o lance do pênalti, tá? O lance do pênalti, a gente já viu o zagueiro fazer esse cálculo errado, de chegar deslizando num carrinho, num campo molhado dentro da área. O Bruno Henrique é mais rápido. Pô, já vi trocentas vezes acontecer, não é pra acontecer, mas acontece. Agora, o lance do terceiro gol é uma piada. Ele não consegue dominar um passe que vem de um volante, assim, uma bola que vem de curta distância, tranquila, domina, estoura, domina, limpa o adversário. Não, ele não consegue dominar a bola, dominar. E aí o Luiz Araújo toma dele, passa por cima e faz um belíssimo gol. Aliás, o gol do Bruno Henrique, eu esqueci de comentar, o segundo gol do Flamengo ontem. Minha Nossa Senhora, que gol absurdo, que golaço do Bruno Henrique. Então, não dá para você ter no elenco um jogador como o Lucas Alter. E aí, eu entendo que não tinha como colocar o Bastos ontem, ok? Pô, o Danilo Barbosa estava no banco, sabe? Mas aí é que tá, né? O Carlos Leiria, ele não acompanhou o Alter tão de perto assim durante todo o ano de 2024, né? Ele não era o técnico principal do Botafogo. Ele talvez tenha sido conservador por não ter ainda esse tempo, esse estofo, essa ousadia para falar: não, eu não vou, esse zagueiro aqui, por mais que ele seja o meu único zagueiro de ofício aqui que eu possa escalar, porque o Bastos não tá dando ainda, pô, mas eu acho que eu vou botar o Danilo Barbosa aqui, cara, que já fez essa função, porque, né, você precisa ter nível de conhecimento do elenco, de estofo, de coragem para tomar uma decisão como essa. É um dos reflexos do Botafogo não ter técnico nessa final. Não ter um técnico experiente, né? Não tô aqui diminuindo o Carlos Leiria, não, mas é o estágio de carreira que ele tá. Não tem como. Não tem como. O Botafogo chegou num patamar de exigência. Ele está chegando num tamanho, numa ambição por coisas grandes, que é incompatível com a presença de um jogador como o Lucas Alter no elenco. Um jogador extremamente inseguro, com deficiências técnicas gravíssimas. Não dá para jogar no Botafogo. Ontem, para limpar a pele no Botafogo, difícil, né? O John fez o que pôde, né? O Alex Telles sofreu muito com o Wesley pelo lado direito do ataque do Flamengo. Muitas jogadas passavam pelos pés do Wesley, especialmente no primeiro tempo. O Gregory foi firme no combate, o Marlon Freitas acho que teve uma atuação mais discreta, o Igor Jesus buscou muito o jogo, para mim foi o melhor do Botafogo. Buscou o jogo, mandou bola na trave, no primeiro tempo estava vindo recuperar, buscar a bola no campo de defesa, porque a bola não estava chegando. O Savarino foi tímido, mas o Savarino tem uma semana aí de trabalho, foi um dos que voltaram depois aí também, então tá numa rotação ainda abaixo, é normal. O Arthur fez o que pôde ali na estreia, ainda tem uma questão de entrosamento, de encaixe, mas ontem, assim, eu gostei da partida do Igor Jesus, não tem muito mais o que destacar de positivo, não, e o gol do Patrick de Paula é bom para dar confiança, para dar moral, um jogador que eu acho que, tecnicamente, eu acho um ótimo jogador, ótimo para a realidade do futebol brasileiro. O problema é questão física, né? O problema é questão de ritmo, questão de intensidade, uma lesão muito séria, não sei se o Patrick de Paula vai voltar a entregar no nível que já entregou. Mas é isso, o Botafogo não pode se escorar o Botafogo está se escorando em 2 coisas, né? 2024, deu certo em 24, a gente pode fazer a mesma coisa em 25. Tratar exceção como regra, e o Botafogo não pode ficar se escorando no calendário. Porque ele é péssimo para o Botafogo, mas ele é péssimo para o Flamengo também. É péssimo para todo mundo. E o Flamengo começou o ano de uma maneira muito diferente da do Botafogo.
O resultado ele é tranquilo, é dentro do que eu já imaginava. É isso mesmo. A diferença agora, em fevereiro de 25, de Flamengo e Botafogo é essa, talvez até um pouco maior do que essa. O Botafogo tem que correr atrás. E o Botafogo, ao invés de correr, o Botafogo não está nem trotando. Ele está caminhando, né? Lentamente, tranquilamente, curtindo aqui a brisa do mar. E a vida está passando. E vem a Recopa aí. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, juízo e tchau.